Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Mas hoje eu estou sozinho propositalmente, porque o bate-papo aqui vai ser sobre vaidade. Vaidade? Homem tem muita vaidade. Nós vamos falar sobre a saúde estética masculina e o que isso impacta no relacionamento, no casamento. E vamos ter muitas histórias. Por isso eu abri aqui, eu tenho uma cola aqui, vou fazer já. Falar para vocês quem está com a gente hoje. Vamos aqui. Vamos lá. Hoje temos a honra de receber um convidado, são dois, tá? Vou falar o primeiro agora. Um convidado que representa superação, visão e propósito. Ele já vendeu picolé nas ruas, enfrentou o preconceito e a vergonha que muitos homens carregam em silêncio e transformou tudo isso em força para criar um dos maiores movimentos de autoestima masculina do Brasil. Empreendedor, mentor, palestrante, fundador e CEO da Homens Brasil. Homens com Z, preste atenção, hein? Uma clínica de estética masculina exclusiva para homens. Ele tem impactado milhares de vidas com uma mensagem poderosa. Homem que se cuida, se cura e constrói famílias mais fortes. Com vocês, Luiz Fernando Carvalho. Obrigado. Luiz, muito obrigado por você estar aqui, ter aceitado o convite. Obrigado. Acho que o que você vai falar vai impactar muitos homens que acham que se cuidar é coisa só de mulher. Vocês vão entender que não e que isso representa num relacionamento, hein? Quando eu recebi o convite, né, eu acho muito importante hoje essa participação nos podcasts, que é uma forma da gente levar para as pessoas, tanto para os homens quanto também para as mulheres, para as esposas, a importância do homem se cuidar. Então, hoje, esse é o meu trabalho aí no Brasil, junto com meus franqueados, de fazer toda essa transformação aí com os homens, né? Sendo cada vez melhor. Tenho certeza. Bom, ele não está só, tá bom? Eu estou aqui. Hoje também vamos ter um convidado que já esteve aqui, porém agora em uma nova fase e com um novo desafio. Ele carrega voz, presença e propósito. Coach, mentor, empreendedor, palestrante e líder de homens numa igreja onde congrega. Ele tem despertado uma geração de homens para assumirem sua verdadeira identidade como líderes, maridos e pais. Com fé, coragem e uma fala direta, ele nos lembra que homem só é presa fácil. Felipe Braga. Bom, você já é da casa, né, Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez, hein, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui de novo. Luiz, obrigado aí também pela presença aqui. Me deixa muito satisfeito, muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim, né? Para nós, mas né? Para mim especial aqui, estou na minha cidade, na minha terra, e poder investir aqui é sempre muito bom, muito prazeroso. E muito obrigado aí pela sua descrição aí, foi fantástica. Vou até copiar e colar. Foi até pouco. Essa ficou boa, hein? Ficou boa, você viu? Essa eu vou mostrar pra todo mundo, ó. Se não for assim, eu nem vou participar. Se não for, nem começa, nem vou, hein? Fiz questão de estar aqui. O Felipe é um cara aí que eu admiro como empreendedor, como família, pai, como homem, né? É um cara que, quando eu conheci ele já faz uns 3 anos, né? Então, assim, sempre foi um cara firme, de valores. A gente tem, né? Eu vejo que hoje nós temos os mesmos valores, isso é importante. E eu fiz questão de estar aqui porque você sempre confiou em mim. E eu falei, não, na hora da inauguração tem que estar junto. Valeu, muito obrigado. Tá bom? Inauguração, nós vamos falar dessa inauguração, tá? Mais uma do Felipe aqui. E eu agradeço muito e louvo a Deus pela tua vida, Felipe. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que está cansado de responder, mas acho que eu vi isso numa entrevista no seu perfil, eu achei muito legal. Luiz, você já vendeu picolé na rua e hoje lidera uma empresa com projeção milionária. Qual foi o ponto de virada da sua trajetória como empreendedor? Vamos começar com essa pergunta aí para entender onde teve esse ponto de virada. Pô, vendedor, então essa história, como aconteceu tudo isso? Sim. Então, eu sempre fui eu vim de uma família humilde, né? Minha família, assim, não faltava nada em casa, mas eu sabia que ali, para eu conquistar minhas coisas, eu precisava tomar a decisão de buscar, né? De realizar os meus sonhos. E ali eu sabia que eu não poderia esperar nada da minha família, porque eu não tinha uma referência em casa, nem na minha família, tipo tio empreendedor, pai empreendedor, não tive essa referência. Então eu descobri que eu tinha que ser a minha própria referência. Então, e nisso eu sempre fui atrás. Eu sou aquele cara mão na massa, sabe? Que não desiste. Eu entendi que sempre ia ser
cada dia ia ser muito difícil. E eu fui atrás dos meus sonhos, fazendo sempre o meu melhor, estando no ambiente certo, com as pessoas certas. Isso muda tudo na sua vida, profissional, pessoal, né? Hoje uma das decisões mais importantes é até com quem é o seu, né, a sua esposa, a sua namorada, e principalmente, então eu sempre escolhi esse caminho da melhor forma. E nisso, com os desafios, eu fui passando e trabalhando e buscando realizar todos os meus sonhos. E nunca desisti, né? Sempre, primeiramente, sempre Deus na frente. Eu falo que Ele é o meu primeiro sócio da vida, né? É Ele em tudo que eu construí. Eu falo que a Homens, né, é uma empresa de Deus, e eu entendi isso no caminho. Porque quando você começa um negócio, você pensa no empreendedorismo, valor, dinheiro, mas depois, de repente, mudou isso, esse pensamento. Eu falei, cara, essa empresa é uma empresa de Deus. Eu estou aqui só executando o que Ele me pediu e colocou na minha vida. E eu fui preparado para isso em todos esses anos, entendeu? Então, realmente é colocar coragem e ação. É isso que faz a pessoa não desistir e ir atrás sempre. Muito bom. Mais uma pergunta, mas eu quero falar com o Felipe. Bom, o Felipe já esteve aqui em outro podcast, já é quase sócio daqui. Felipe, hoje te conheço bem, tenho caminhado com você bem de perto, vejo o quanto você hoje está se posicionando mesmo em construir, forjar caráter de homens, forjar homens bíblicos. E essa franquia, você em algum momento imaginou que isso ia dar essa liga? Porque você falou que você já conheceu o Luiz há 3 anos atrás. 3 anos atrás era um outro Felipe. Você imaginou isso? Ou é aquelas famosas cristocidência? Explica pra gente, Felipe. Essa história é muito interessante, né? Porque, como o Luiz falou aqui, a primeira identificação foi os valores, né? O Luiz, ele me deu uma grande moral, vamos dizer assim, no começo, que ele veio aqui para Mogi, lá no comecinho, veio visitar o território comigo aqui. A gente já tinha conversado um pouco sobre na internet, por telefone, sempre respondeu o WhatsApp e o Instagram, então isso é muito bom. Mas naquele momento, assim, era uma oportunidade de negócio, né? Parecia um oceano azul, que ainda é. Na verdade, parecia, agora, hoje a gente sabe que é. Né? Então, eu achei muito interessante, fui pesquisar também, porque na verdade eu fui, como é que fala? Eu fui caçado, né, no Instagram. Né? Apareceu para mim lá o patrocinado, eu falei, pô, que legal, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu pesquisei o mercado e vi que era uma grande oportunidade de crescimento, etc. Eu achei muito interessante. Mas não foi a minha escolha, né? Assim, eu não escolhi certo conscientemente. Eu digo que eu escolhi certo porque aí sim teve a mão de Deus no negócio. Né? Quando você fala que a sua empresa é uma empresa de Deus, isso, né, me anima e também consigo entender isso e consigo também entrar debaixo desse guarda-chuva com o maior prazer. Porque naquela época eu realmente me encantei pelo potencial financeiro. Mas não foi à toa que eu não inaugurei naquela época, né? Ficamos esperando esse tempo e as coisas foram se ajustando, né? Eu já praticava minha fé, eu pratico minha fé há 25 anos, né? E aí chegou um determinado momento que eu fui buscar de Deus os propósitos para ter cada negócio que eu tenho, né? Para entender qual é o propósito de cada um. E na Homens, mais recentemente, né? Um pouco antes de eu começar a obra, inclusive, fui buscar esse propósito e eu entendi que era para resgatar a identidade do homem. Né? Porque quantos homens hoje não se sentem capazes, não se sentem confiantes por uma questão estética mesmo. Porque o cara não tem um cabelo e ele se sente mal, ele não consegue se sentir confiante o suficiente para performar no trabalho, no relacionamento e em qualquer outra área. E aí Deus me deu esse entendimento, falei, poxa, então agora sim, agora faz sentido. Agora está na hora de começar o negócio a acontecer. Então foi dessa forma. Né? Não foi uma escolha totalmente consciente, como eu vejo assim, o cuidado que Deus tem comigo nesse sentido, que eu tenho a oportunidade de ter algumas atividades, né, de ramos diferentes, mas elas também se convergem e cada uma com o seu propósito, né, e aí a coisa se une e fica muito favorável. E hoje eu consigo entender que Deus está em todos esses negócios e que eu sou o mordomo dele e eu tenho que tocar da forma como ele prefere que eu toque. Gente, é fantástico. Isso aqui é só o começo, hein, gente? Eu vi na sua história, até eu conversando com o Felipe,
que isso surgiu de uma dor que você teve numa clínica. Eu não vou nem dar muitos spoilers. Como foi isso? Que foi uma vergonha? O que aconteceu? Porque realmente te fez... É agora. Porque até então você já vinha trabalhando, você já era um empresário, você já tinha sucesso, você tinha alcançado sucesso. Eu sou publicitário, né? Durante 15 anos trabalhando na área da publicidade, tive muito sucesso nessa área. Tanto é que a empresa existe até hoje. Eu vendi a empresa, ela existe até hoje. O dono dela hoje, inclusive para quem eu vendi, depois vendeu ela melhor do que eu vendi, porque eu precisava vender na época mais rápido. E aí nisso, hoje ele é cliente lá na Homens. Então eu fico muito feliz. Falei, cara, o dono da minha antiga empresa é cliente aqui. Então eu comecei na área de publicidade. Na época foi um mercado que eu, né, gostava muito e gosto, né? O mercado de publicidade é muito bom de você trabalhar, tem uma margem muito boa. E comecei minha vida na publicidade, tive muito sucesso, entrei em outros negócios. Eu sempre fui aquele cara empreendedor articulado que entra... tudo aquilo que eu via que dava dinheiro, eu entrava. Então, construção, eventos, eu levava stand-up. Lembra da época do stand-up? Eu levava stand-up lá na minha cidade, lotava. Aí eu entrava em vários negócios. Tudo aquilo que eu via que tinha potencial, eu entrava. E aquele cara sempre fazendo, né? Eu sou muito assim, eu tenho a ideia, eu já boto em prática. Eu não fico, vou ficar sem... Porque a gente nunca tá 100% preparado para começar. Então, começa, né? Eu falo que é progresso e ordem, né? Vai fazendo e vai arrumando. Então, eu comecei em todos os negócios assim, tive sucesso em vários, errei em alguns, né? Normal. E nisso, trabalhando muito, então, o que aconteceu? O homem... Ele cresceu, sempre teve essa cultura que o homem não chora, que o homem, que ele não olha para ele, né? Ele tem aquela cultura que o homem não chora, que o homem tem que trabalhar, que o homem não tem que se cuidar, que ele tem que olhar para o lado financeiro, que ele tem que olhar para a esposa, para os filhos, e ele esquece dele. Então, e era isso que estava acontecendo comigo. Eu só ficava trabalhando, olhando para o lado financeiro. Eu descobri um câncer na época, eu até vi um vídeo hoje eu falando sobre isso. Na época o médico me avisou do câncer. Eu falei, cara, falei pro médico, doutor, eu não posso vir nessa cirurgia amanhã, porque olha aqui, minha agenda. A agenda daquela época era de papel. Eu falei, olha aqui, não posso, eu tenho um compromisso amanhã, porque eu sempre fui muito comprometido com o trabalho. E aí ele falou, cara, se você não vir na cirurgia amanhã, você vai morrer. Você escolhe. Aquilo ali me deu um baque. Hoje eu entendi que aquilo ali eu precisei passar por aquele problema para eu olhar para mim. E eu não quero que os homens no Brasil hoje passem por um problema sério, que seja qual for, para olhar para ele. Então hoje, junto com meus franqueados, né, os meus sócios franqueados, a gente está fazendo essa transformação para ajudar esses homens a ser melhor, né? Então, eu comecei a me cuidar. Fiz a cirurgia, tal, comecei a me cuidar, comecei a alimentar bem, dormir melhor, porque antes era tudo desregulado, tudo. Não alimentava bem, tudo ao contrário. Comecei a ir na academia. E aí, quando você começa assim, você tem um resultado, mas parece que de repente para. Sabe você tem um baita de um resultado, de repente para. Eu peguei... A minha irmã é da área da estética, eu falei assim, olha... e ela estava começando, eu falei assim, vou lá dar uma força para ela e vai ser bom para mim. Cheguei numa clínica, tinha umas 20 mulheres na recepção, várias cadeiras assim, eu tô lá sentado assim. A namorada de um amigo meu chegou, porque na cidade pequena, né, eu sou de Uberaba, sou mineiro. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, todo mundo conhece todo mundo. Aí ela, o que você tá fazendo aqui, Luiz? Só tinha mulher lá dentro. Aí a propaganda daqui, não tive coragem de falar. Ela, nossa, você é bom nisso, vai dar certo. Aí eu fui, a minha irmã me chamou no segundo piso, fui ser atendido, ela falou, aí eu contei pra ela, eu tava lá deitado na maca, falei, olha, não volto aqui mais. E nessa época, as clínicas de estética não atendiam homem. Você ligava numa clínica, eles, não, a gente não atende homem, só mulher. Então era muito fechado, o cara não tinha um ambiente. Então ela me atendeu e aí eu contei isso pra ela, ela falou, Luiz, os homens não vêm aqui por isso,
porque tem muita mulher lá embaixo. Ele quer vir com a esposa, né? A esposa traz, ou ele não vem, ou quer vir a hora que fecha, né? Às vezes na hora que tá fechando, que não tem ninguém, e aí eu não venho. Aí eu falei assim, nossa senhora, aí sabe quando dá aquele... Eu acho que ali é o Deus que faz assim, tum, sabe? E aí veio aquele start assim na minha cabeça. Eu lembro que isso foi numa sexta-feira. Eu fui embora para casa. O meu sonho sempre foi ter uma construtora. Eu queria construir. Eu sempre fui esse cara de construção, né? Hoje eu tô construindo, né? Junto com meus franqueados, mas de uma outra forma. E comecei, e falei, olha, eu fiquei sábado pensando. Eu tinha meus compromissos de sair. Não saí sábado, não saí domingo. Chamei minha irmã e falei assim, olha... Vem aqui que eu quero falar com você. Fiquei pensando nisso, pesquisando. Falei, gente, não existe isso. Não existe um espaço para o homem. Não é possível, né? E eu pesquisei, olhei, comecei em feiras. Aí eu falei, ó, a gente vai montar essa clínica para homem e vai ser uma rede de franquias. Eu falei isso no primeiro dia. Aí ela, meu Deus, você é doido mesmo, você não entende nada disso. Olha para você ver, eu fui um dia numa clínica... E resolvi montar uma clínica. Olha para você ver. Então, isso mostra que nem sempre para você virar uma página da sua vida, você precisa ser daquela área. E numa cidade do agro, uma cidade que se você for... Cidade pequena, se você for analisar a cidade, você fala assim, não vai dar certo. Você imagina um negócio tão inovador assim, numa cidade de praia, numa cidade, né, uma cidade grande, tudo... E comecei, fui fazendo, fui trabalhando, fui entendendo o modelo de negócio. E aí comecei depois a distância, depois vendi minha casa, meu carro, todo o meu dinheiro, botei nesse negócio para virar uma rede de franquia no início. E assim, aí que o pessoal achava que eu era doido. Por quê? Achava assim, fala, cara, tudo que você construiu na vida com a publicidade, eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, eu tinha minhas coisas. Você tá colocando tudo, você tá acabando com tudo num negócio que não vai dar certo. Então eu escutava isso para todos os lados. Ai, não, para com isso, homem não se cuida, homem não olha para ele. Que isso, Luiz? E eu escrevi no meu Instagram e tá escrito até hoje. Eu tinha 3 meses de clínica, eu escrevi rumo a 500. A quantidade de gente que ria da minha cara falando assim, Luiz, construir 500 clínicas no Brasil. Você sabe o que é 500 clínicas, Luiz? Pelo amor de Deus, fazer uma já é difícil. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Hoje eu já tô quase na metade, né? Então, assim, e eu não vi obstáculo. Eu já sabia, sabe? Oportunidade. Deus falava para mim, vai que... E assim, o que acontece muito hoje, e aconteceu isso comigo, que a ansiedade de fazer as coisas e ver o sucesso, todos nós temos, né? A gente fica esperando, nossa, por que ainda não aconteceu? Hoje eu entendi. É a hora de Deus, não é a sua hora. A hora que ele fala, é agora, aí as coisas transformam de uma forma que você fala, eu até arrepio, porque é isso que aconteceu comigo, você entendeu? E eu mostrei que é possível, independente aonde você esteja, é força de vontade, é ir atrás, é nunca desistir, porque o mercado, o mundo, as coisas sempre vai te dar muita porrada para você desistir e entender que você tem o seu melhor sócio da vida, que é Deus, família e vai. Entendeu? Um dia você tiver... O que eu fazia comigo, tava um dia difícil, eu ia dormir. Que eu falava, não, amanhã que eu acordar já passou. E foi assim, cara. E foi assim, entendeu? No desconforto. E eu criei um ambiente para os homens, né? E hoje, né, tem vários serviços aí que os homens hoje mudam a vida deles. Gente, é interessante isso aí, porque eu converso muito com o Felipe. E, assim... Teve uma mudança muito, vamos colocar assim, drásticas no Felipe, que foram muito boas. Uhum. E isso tem impactado, eu vejo como isso tem impactado muitas pessoas, eu vejo a dificuldade também que hoje nós temos de realmente criar e ter não só homens que pensam no empreendedorismo para homem, mas também homens que pensam o quanto isso pode ser bom para o homem
e para a família. É. Eu até queria perguntar isso para o Felipe em cima de toda a tua resposta. Felipe, quando você... até, vamos dizer, é difícil eu falar para você, porque eu te conheço muito e sei de tudo os teus sonhos, de todos os teus projetos. Eu participei de tudo da tua luta para chegar, para ver hoje a Homens, como vocês vão ver hoje, às 18 horas. Acompanhe no Instagram, tá? Do Reginaldo, do Felipe, do Luiz, vocês vão ver muita coisa. O que é a Homens? Felipe, essa conquista, você ter chegado, ter acreditado também na dor que ele passou, você acreditar que isso poderia realmente transformar a vida dos homens, como isso está sendo para você, entendendo que essa clínica ela vai ser usada também no teu propósito de vida, naquilo que você foi chamado para cuidar de homens, e agora com uma ferramenta que, além de você cuidar do espiritual, você vai cuidar do templo, como nós dizemos. Como é isso para você, Felipe? Qual a sensação que você tem hoje de ver aquela clínica hoje levantada? Vai ser a maior fachada hoje lá do shopping, muitas pessoas, muitos desacreditando, mas muitos ali com você no dia a dia, quebrando concreto, derrubando tapume. Cara, como é essa sensação, cara? Eu sei, mas conta, Felipe, você sabe que agora você tem uma clínica que vai de encontro com aquilo que você foi chamado e com o teu propósito. Conta pra gente agora qual que é esse seu sentimento, essa sua emoção, cara. Sim. E muitas vezes lutar sozinho. Cara, é uma gratidão, né? Eu acho que o maior sentimento que eu posso ter nisso tudo é a gratidão. Porque olhar a trajetória toda e também reconheço isso, né? Que Deus veio forjando o meu caráter e eu venho me tornando um homem diferente, um homem melhor com o passar do tempo. Não sozinho, com a ajuda de amigos, com a ajuda da minha esposa, dos meus filhos, etc. E da igreja, inclusive. Mas, assim, é um privilégio para mim poder ver a coisa se materializar depois de tanto tempo, né? Até porque o cenário, na época que eu adquiri, era depois ficou difícil para mim, financeiramente dizendo. E aí a construção foi adiando. Mas até nisso, né, Deus foi colocando a mão, porque a franqueadora foi tolerante comigo, o Luiz foi parceiro comigo, foi deixando e tal. E aí foi muito interessante também, porque eu também caí dentro de um shopping. Eu escolhi ir para um shopping, que também era uma coisa que não era a recomendação, né? Não era. Da franqueadora, porque por todos os custos, né? A DRE fica comprometida dentro de um shopping, né? Em muitos casos. E um shopping novo também e tal. Então, foi um momento que eu também entendi que era um momento de estar ali. Mas até a razão social da empresa, ela chama DMP. Porque naquele momento, quando eu fui criar, eu já tinha feito uma conversa com Deus e DMP era o Deus da minha provisão. Olha. Então, eu coloquei dessa forma porque eu queria... Era isso que ia significar. Então, hoje, quando eu vejo ela concluída, e a gente está aqui hoje nesse momento, é um grande sinal de que Deus proveu, né? E eu espero que daqui a pouco eu possa considerar, assim como foi, quando a gente tem passagens bíblicas que mostram que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel. Esse DMP não precisa mudar a sigla, mas pode ser Deus da minha provisão para Deus da minha prosperidade. Entende? Porque eu vejo muito isso, né? Eu acredito muito no que esse negócio pode dar, até porque ele está pautado num propósito, né? Eu gosto de investir em franquias, não somente assim, no começo era porque eu não tenho know-how, então eu preciso começar a entender e dar muita experiência. Mas eu aprendi também e tive o privilégio, né, das três marcas que eu fui franqueado, uma eu não sou mais, mas de duas, mas de todas elas, admirar o fundador, sabe? Obrigado. Respeitar o que o fundador fez, a essência, a humanidade que vocês têm. Então isso é um privilégio porque são os valores que batem. Não é um negócio pelo negócio, mas os valores também. Então assim, né, e muita gente me ajudou nesse processo. Muita gente me ajudou nesse processo. E com muito carinho, com muito amor, acreditando como eu, ou até às vezes até mais do que eu, embora eu nunca tenha deixado de acreditar, né, mas foi dessa forma. Então eu vejo muito essa questão do amor de Deus mesmo na minha vida, e eu agora uma coisa que eu acho que eu não complementei aqui, que nesse período eu também transacionei, né, o ano passado eu fiquei num período que eu digo que eu entrei numa
numa fase de crise, uma crise assim, não existencial puramente, mas assim, necessariamente, mas eu fiquei na dúvida seguinte, pô, Deus, você quer que eu continue seguindo empreendendo ou não? Porque os resultados não estavam bons lá em uma das empresas, aí eu ia fazer um investimento que, poxa, como é que vai ser isso e tal? E eu ainda falava assim, eu tenho vergonha, Deus, de falar para você que eu estou com dúvida. Porque não era para ter dúvida, porque lá atrás eu já fui consultei e era para seguir. Mas eu entrei numa jornada, fiz alguns retiros que me ajudaram a entender isso. E o primeiro não me respondeu nada, mas me ajudou bastante, dando fundamento. Aí no segundo foi muito interessante também, que me ativou em algumas coisas, e aí eu consegui compreender, falei, não, realmente é para seguir. Mas agora eu tinha que pelo menos afunilar isso e entender que tudo tem propósito e uma coisa tem que convergir com a outra, então eu consegui compreender isso e seguir. Então isso me deixou muito satisfeito e confiante para dar sequência nas coisas. E aí então veio esse Deus da minha provisão, né, e as coisas aconteceram dessa forma. E eu vejo como Deus, assim, todo atraso, né, que foi considerado, eu vejo que foi um tempo, na verdade, de Deus para essas coisas acontecerem. Né, eu pude participar do treinamento da franqueadora com as minhas funcionárias. Se eu tivesse conseguido uma viabilidade até mais cedo, eu teria feito antes, teria ido sozinho, teria aproveitado tanto quanto eu aproveitei, porque a gente agora está mais tecnicamente preparado para atuar. Então, isso é uma das pequenas coisas que aconteceram nesse período. E aí, voltando, conectando agora com a pergunta, com o chamado, quando eu também compreendi que tudo aquilo que eu tinha de ferramentas, de experiência de vida, de habilidade, etc., de dons, era para tocar nisso com homens, né? Então, ministerialmente também tem a ver isso. Uhum. E aí eu falo, nossa, mas o ministério não tem nenhum ano. A clínica eu comprei faz 3 anos. Né? Então, assim, esse tempo todo é um tempo muito oportuno para poder conectar e as coisas seguirem. Né? Então, eu não preciso criar programas ou procedimentos que atrairiam o homem vulgar, vamos dizer assim. Né? E a nossa clínica traz procedimentos saudáveis, né, para o homem e que tem tudo a ver com os meus valores. Então, eu posso levar os meus amigos para lá. Eu posso convidar todos os meus amigos para estarem lá, para fazer um procedimento ou outro, porque vai fazer bem e não é para provocar algo ruim nele, mas pelo contrário, é para trazer realmente a essência, trazer de novo os valores e a coragem, a autoestima, isso, essa era a palavra, para a gente poder seguir nisso. Então, eu estou muito satisfeito, estou transbordando de alegria, hoje vai ser demais e daqui a pouco a gente vai estar lá e eu poder abraçar minha família, ela também vai ser maravilhoso. É a hora de Deus. É isso aí. É isso. Gente, é fantástico. Você vê que o podcast, e eu sempre vou repetir, eu não vou cansar de repetir isso aqui no podcast. Eu não estou atrás de seguidores, de pessoas com 1 milhão, 2 milhões de seguidores para poder trazer engajamento no meu programa. Eu estou atrás de pessoas de valores, com histórias, que sejam relevantes, que realmente a história de vocês possa impactar, que vai impactar outros homens. Eu tenho certeza que você falou da sua dificuldade, do câncer, você apertou a dor de alguém. Algum homem está olhando lá que de repente está deitado na cama, achando que não tem mais jeito para ele, engordando ou deixando. Tem, é o cuidado. Então, eu entendo isso, é isso que eu sempre falo. Tem um seguidor, tem 3 seguidores, ou nem tem redes sociais, para mim não tem problema. Se sentar aqui, tem que conectar e tem que ter princípios e valores. Tem que ter propósito. E o Felipe falou uma coisa muito interessante que eu quero agora até... Quando você você começa a montar todos os seus franqueados, você tenta que eles tenham pelo menos a mesma visão que você, porque tem gente que está só atrás do dinheiro. Não é errado, cada um. O Felipe é uma pessoa que tem um propósito e uma coisa acaba sendo... Mas quando você vê que é só o dinheiro, isso machuca você, é só pelo dinheiro, isso machuca você, poxa, isso aqui é muito mais do que dinheiro, é propósito, é vida, é trazer esperança para um casamento, para um homem que estava no leito de cama. Como que você enxerga isso? Como que você lida com isso? Quando um cara chega para você, não quero saber disso aqui não, isso aqui para mim, como que é isso? Eu não sei se você já assistiu aquele filme do McDonald's, A Fome do Poder. Quando você começa
quando eu comecei o negócio, né, toda a rede hoje a homens, é aquilo que eu falei. Eu pensei no lado financeiro. Todo empreendedor pensa no lado financeiro. Depois, no caminho, eu vi que não era o lado financeiro, era ajudar os homens no Brasil. Então, mudou, né? Trocou o nome ali, trocou. E eu entendi isso, né? E aconteceu isso também com os franqueados. Porque quando eu comecei a vender franquias para quem tinha dinheiro, para quem queria olhar só o dinheiro. E no meio do caminho, isso também mudou. Hoje, eu falo que Deus... Ninguém constrói nada sozinho. Não adianta. Às vezes você fala, eu tenho uma ideia, eu vou fazer tudo sozinho, é só eu e tal. Para com isso. Que hoje é dividir para multiplicar. Ninguém constrói nada sozinho. E hoje eu vejo que os meus franqueados, eles já, né, surgem na minha vida. Deus coloca ele na minha vida para eu ser... Ele já coloca as pessoas certas com esse propósito, com esses valores. Então, eu falo que a gente até se parece muito. Os hábitos, o jeito, a forma de pensar, de trabalhar. E no meio do caminho, aqueles que vieram pensando no financeiro, vai trocando, sabe? Eu sinto que vai saindo... Não é que existe alguém ruim. É aqueles que não têm sabe, o feeling do negócio. É igual, por exemplo, eu não tenho cachorro. Como que eu vou comprar uma franquia de pet? Não faz sentido. Não é algo que eu gosto, né? E não é que eu não gosto do cachorro. Eu não tenho cachorro porque eu viajo muito. Coitado, o cachorro não ia ficar bem lá em casa. Então, assim, não faz parte da minha vida. E aqueles, né, que surgiram, né, que são assim, acabaram passando pela... Foi mudando. Outros, acabou vindo novos franqueados que adquiriram essas unidades. Então, eu estou sentindo sempre essa movimentação. Porque é normal, né, acontecer. Porque é um projeto visionário, é um projeto inovador. Hoje é a maior rede... A gente pode falar que é a maior rede de clínicas masculinas do mundo. Né? Pode olhar, pesquisar em qualquer outro país. Não existe uma rede masculina tão grande desse tamanho. E a gente... cresce cada vez e Deus vem fazendo o papel de trazer sempre as pessoas certas, né, para esse projeto, para construir todo esse império junto comigo, né? E eu sou muito feliz e grato por sócios e franqueados que surgem assim na minha vida. Por isso que Felipe, desde o início, por isso que a gente teve sempre essa paciência, porque a gente se parece muito, a gente tem muito uma visão de crescimento, então é algo que também vem acontecendo naturalmente, tá? Não preciso eu ficar escolhendo, não, já acontece naturalmente. E eu super entendo isso hoje, entendeu? Que legal. Vou fazer uma pergunta para ele que eu fiz pro Rafael. Felipe é um case que deu certo, de sucesso, e eu vejo que você acredita muito na tua marca e eu vejo o porquê, até vendo o Felipe. Mas quando você vê alguém simplesmente entregando uma franquia para você que ela não conseguiu gerir, ou ela não teve essa visão, e ela simplesmente te devolve ou fecha. O seu sentimento é como se um filho estivesse partindo, ou como que você sente isso? Porque é legal quando você vê uma franquia dando certo, a pessoa acreditou, mas quando ela simplesmente não vai, ela não acreditou, ou ela simplesmente chega para você, Luiz, olha, não gostei, não é nada disso, eu quebrei, eu acreditei, e a pessoa simplesmente investiu tudo e não deu certo. Como você lida com a frustração? Tudo bem que a culpa não é sua, mas como você lida com a frustração de um ex-franqueado agora? Hoje quando alguém compra uma franquia, tem que entender que é um modelo validado, mas é um modelo que você precisa seguir o que a franqueadora te passa e é você que faz o modelo, né, de franquia dar certo junto com as pessoas. Até as pessoas que você contrata para trabalhar dentro dessa franquia são muito importantes. Eu falo que até a número 1, porque não adianta ter uma clínica linda, ter todo um projeto promissor, uma cidade boa, se você não tiver as pessoas certas lá. Por isso que até hoje existe a primeira unidade. E quando aconteceu de um franqueado não ter aquele, né, de não ter dado certo,
Normalmente, ele é um franqueado que, quando ele adquiriu uma franquia, ele imaginou que essa clínica ou qualquer outro projeto ia rodar sem ele. Chega um momento que, quando você forma uma carteira de cliente, quando você tem todos ali os processos, as pessoas, tudo muito bem alinhado, o negócio roda muito mais sem você, mas você fica no operacional estratégico, olhando para o futuro do negócio, querendo abrir outra clínica. E quando ele entende que ele não faz mais, né, não fez sentido aquele projeto ali para ele, eu sou o cara que mais fico chateado e preocupado. Por quê? Eu rezo toda semana para meus franqueados. Eu sou super preocupado com o investimento que eles colocam e a confiança que eles têm em mim. Então, assim, porque eu lembro quando eu comecei, que eu vendi minha casa, meu carro, tudo, coloquei tudo e fiz dar certo. Eu tenho certeza que vários franqueados hoje também estão fazendo isso, entendeu? Colocando o all-in da vida deles. E aqueles franqueados que entendem, né, que é ele que faz, é ele... Tem muitos franqueados que às vezes assim, começa o primeiro mês, segundo, ele não tá indo igual... Tem uns que já vêm da área e já estoura no primeiro mês, mas aquele que não é da área, que virou, a gente faz reuniões com eles, de repente, depois dessa reunião, o negócio começa a crescer. Então, às vezes, é um pouco ali o drive do franqueado, que ele entende, mas eu fico super preocupado. O que eu puder ajudar, eu sempre vou fazer. Eu tento até ajudar na hora do repasse, ou vender a clínica, ou trazer outro, porque, claro, eu tenho uma meta, e quanto mais a gente cresce, quanto mais a rede tem sucesso, os franqueados realizam os sonhos deles e crescem, que é o que eu busco, né? Não adianta vender 1000 franquias e sair fechando várias. Então, hoje eu sou o cara que estou 100% focado no sucesso desse franqueado. 100%. Legal. E é por isso que eu estou aqui. Para divulgar a marca, para falar da marca, para contar, né, de todo esse propósito, essa missão que a gente tem. Então, eu sou o cara mais preocupado hoje com as pessoas que estão junto comigo. Legal. Que interessante isso daí. Deixa eu perguntar uma coisa agora um pouco mais pessoal. Isso, como que vocês conseguem... Vou perguntar para os dois, o Felipe vai me responder agora. Felipe, em toda essa turbulência, em tudo que aconteceu até chegar a Omnis, que está inaugurando hoje, dia 24/7. Cara, como que você resistiu a toda essa turbulência? Desde o começo, realmente você acreditou? Ou teve algum momento que você balançou? Como você conseguiu lidar com tudo isso, até mesmo, vamos agora até falar para os outros homens, maridos, empreendedores, como você conseguiu levar tudo isso para dentro de casa, porque hoje a tua esposa também é uma empresa, trabalha numa empresa, tudo mais, bem sucedida. Como você conseguiu blindar tudo isso e continuar firme na fé com os homens e principalmente dentro da tua casa? Como você conseguiu blindar tudo isso? Não foi fácil, porque financeiramente eu sei que você tem esse ímpeto do provedor, você ensina isso para os homens, homem é homem bíblico, o homem é o provedor, não é machismo isso, mas entender, ser provedor. Em algum momento faltou essa provisão. E como isso aconteceu? Como lidar com isso? Você que prega isso, o homem bíblico, provedor, em algum momento faltou isso. Como trabalhar isso dentro de casa, com o homem? Que lição você deixa para os homens? Acho que a grande lição é que eu escolhi me submeter a Deus. Então, os princípios e os valores não são... Eu gosto dessa frase que você falou, que você é a sua própria referência. Porque você não teve outras referências e tudo mais. Acho que isso é muito interessante. Porque eu consigo entender essa frase e gostei muito. Vou até adotar ela mais pra frente agora. Mas a minha referência é Cristo. Então, eu entendo a Bíblia, né? Eu busco esses valores para poder me sustentar nisso. Então, eu também entendi que é muito importante que a gente tenha a consciência da nossa identidade. Porque se eu tenho a minha identidade, eu entendo, eu vou conseguir separar o que é crise e o que de fato é a minha é uma identidade denegrida. Porque
uma situação financeira, por exemplo, ela é passageira. As coisas passam. As crises passam. Nenhuma crise dura para sempre. A questão é que a gente tem que ter paciência para perseverar e aguentar firme para poder passar. E não dá para passar por coisas assim na força do braço, né? Então, nesses últimos anos, o que eu aprendi, o que Deus me ajudou a desconstruir, foi justamente entender que eu não consigo fazer todas as coisas na força do meu braço. E que, na verdade, o maior sucesso é fazer aquilo que não depende da força do meu braço, né? É ir além, uma coisa, pensar sempre algo mais do que eu sou capaz de fazer, porque daí, então, a oportunidade dele fazer por mim, fazer isso grande. Tenho certeza que na sua história também, você teve a visão, você foi visionário, foi fazer, mas chegou um momento também que não tinha, né? Por exemplo, você teve que vender suas coisas. Então, chegou um limite que você teve que fazer, não estava mais na força do seu braço. Sim. Né? Você teve que abrir mão de coisas que, com a audiência falando para você que, pô, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Ah, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, já tá vendendo as coisas dele e tudo mais. Tal. Então, isso pode acontecer. Mas o princípio é muito forte. E eu cometi muitos erros nessa jornada, né? Nos últimos 3 anos, eu cometi muitos erros. Normalmente, quem fala isso pra gente, você pode olhar que ela não tá construindo nada na vida. Sim. Ela tá ali, ó, naquela zona de conforto. E quem tá realmente construindo algo vai sempre te puxar pra cima. Pode ter certeza. Quando você ouvir uma crítica, olhe os resultados dessa pessoa que te criticou ou que apontou. Você vai ver, não são bons. Então, quando o que eu faço? Construir nada é complicado. Faz parte, sabe? A gente tá aí, ainda mais quando você vai crescendo bastante, quando você começa. E é difícil agradar todo mundo, né? E tem hora que você não agrada algumas pessoas, que não é do jeito dela, né? E aí você acaba sendo criticado. Então hoje eu super entendo isso, entendeu? Só não vou desistir nunca. Não existe plano B, sempre há. E fazer acontecer, porque depende de mim. Estou escrevendo um livro sobre seja você sua própria referência. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Devo lançar agora em janeiro. Muito legal. E essa blindagem, assim, em questão da... que você falou de como é que eu consigo preservar a família e tudo mais e tal, né? Como eu também tenho a formação em coach, e essa é uma das minhas atividades profissionais, casa de ferreiro, espeta de pau, não podemos viver assim, né? Temos que ser diferente. E tem uma das ferramentas muito interessantes que a gente usa no processo, que chama Criando Congruência. Então, o que a gente faz nessa atividade? A gente olha os nossos objetivos, mas também eu faço uma lista de objetivos e uma lista também de valores, e eu começo a ver, faço uma avaliação se esses meus objetivos eles são compatíveis com meus valores. Por exemplo, eu quero crescer, quero ter muitas franquias, mas eu quero ter tempo com a minha família. Então, ok. Mas aí tem que fazer uma reflexão. Do jeito que você está fazendo, você está tendo tempo com a sua família ou você está negligenciando? Né? Então, essa é uma atividade que eu ponho na mesa para poder olhar, para poder estabelecer limites. Não para mudar o objetivo e muito menos para mudar o seu valor, mas somente para ajustar a execução disso. Então, é assim que eu faço. Às vezes você tem que dar uma freada. Mas o grande lance do empreendedorismo, que foi uma coisa muito boa para mim, foi me trazer a flexibilidade territorial, né? Que eu posso... É assim que a gente fala? Não, liberdade geográfica, né? Liberdade geográfica. Porque eu comecei a trabalhar de casa. Então, os meus filhos estão sempre me vendo. Né? Estão sempre perto. Né? No primeiro momento que aconteceu isso, foi numa pandemia, que eu ainda não era empreendedor, não era full-time empreendedor, eu estava numa empresa ainda. Foi um exemplo ruim, que eu trabalhava, meu filho só me via trabalhando e falava assim, o papai só trabalha. Era um péssimo exemplo dentro de casa. Mas isso foi muito bom que eu fui entendendo. Eu comecei a perceber, fui fazendo minhas reflexões, falei, nossa, quando meu filho vem falar comigo, eu falo, espera que eu estou em reunião. Eu falei, e se eu der atenção para ele? Eu tenho até um videozinho lá no meu Instagram que eu falo sobre isso, que foram 5 segundos. Eu gastei 5 segundos para olhar para ele, ele fez o que ele queria mostrar para mim e tudo mais, ele se deu satisfeito, eu não precisei nem dar tchau para ele, ele já virou de costas e foi fazer outra coisa. Beleza, aí eu voltei aqui para a reunião, gastei 5 segundos. O que em 5 segundos vai te atrapalhar numa reunião? Né? Então, eu fui entendendo essa questão. E hoje, eu tenho também o meu pai morando ali, né, sob os meus cuidados, então meu escritório hoje é lá no apartamento dele, que fica no mesmo prédio que onde eu moro também. Então, o fluxo, as coisas acontecem muito mais facilmente dessa forma. Porque daí eu consigo exercer isso. Então,
eu tornei o sonho, o desejo e essa semente que ainda vai frutificar de uma forma que eu consigo administrar sem perder a minha essência, sem perder os meus principais valores, né? Então, na verdade, hoje, ser um empreendedor, na verdade, me aproxima dos meus valores e não ao contrário. Boa. Ser um empreendedor me aproxima dos meus valores. Isso é bom, hein? Essa, já dá um corte, hein? Cadê o nosso... Já prepara aí para dar um corte aí. Vai ser muito bom isso, hein? Isso é muito interessante. Em cima do que ele falou, isso vai de encontro com tudo que você também buscava na Homens, realmente entender que essa franquia podia não só dar uma liberdade financeira para outras pessoas, principalmente para os homens, como também podia ajudar eles a ter um tempo mais com família. Isso está de acordo com o teu propósito? Tudo isso está acontecendo. Em algum momento, quando você estava criando tudo isso, você achou que tem uma coisa fora, porque o Felipe passou por dificuldades, você também, em algum momento, Luiz, você olhou assim, eu vou parar, isso está fora do meu propósito, eu não quero mais. Teve essa dificuldade? Claro, claro, né? Quando você abre um negócio, quando você cria um negócio, e ele no início ele te toma mais tempo, né? Principalmente se você não tiver experiência. Hoje eu falo que eu tô na minha melhor fase de vida, tanto pessoal quanto profissional. Hoje eu acordo, eu trabalho todos os dias muito, mas toda a parte importante, que é o quê? Cuidar de mim, ficar perto da família, isso tudo é prioridade. Então hoje eu consigo administrar a minha agenda, a minha rotina e a minha vida, que tudo, os principais pilares da vida, elas estão sendo, né? Eu estou participando, estou junto, mas não deixo de olhar para mim e continuo trabalhando e crescendo, porque lá atrás, antes de eu tomar esse susto, eu botava em prioridade o trabalho sempre. Olha para você ver, o médico falou que eu tinha uma cirurgia, eu falei para ele, não dá. Entendeu? E quem está assistindo aqui, se estiver vivendo isso, nem sempre trabalhar muito é sinônimo de crescimento, prosperidade, ganhar dinheiro. É melhor, às vezes, hoje, né, e existe muito podcast hoje, na internet, conteúdo, que nos ajuda a aprender muitas coisas de como, porque às vezes, Luiz, tá bom, você tá falando aí legal, mas e aí, como é que eu faço? Aqui agora a gente não tem tempo para explicar, mas hoje se você pesquisar tá aí a inteligência artificial ajudando com a informação. Então hoje se você conseguir ser um cara disciplinado e começar a buscar informação, você consegue arrumar e organizar todos os pilares da sua vida. Então, faça isso. Eu fiz isso para mim. Quanto mais eu estou crescendo, mais eu estou ajustando. Seja uma pessoa, né, que se adapte. Tem que se adaptar muito rápido. Seja uma pessoa assim. E eu tenho certeza que você consegue ter todos os pilares muito bem presentes na sua vida. Uma pergunta, Luiz, o que você fez que você não faria de novo em todo esse trajeto? Cara, se eu te falar... Uma coisa que você, de repente, puta, isso me fez perder tal coisa, isso eu não faria mais. O que você fez que você não faria? Se eu te falar que hoje eu não arrependo de nada que eu fiz, de nada, eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, porque... Igual a gente começou o nosso bate-papo aqui, é muito Deus na minha vida. Quando eu entendi que era Ele, tanto as dificuldades e também o sucesso, eu vi que eu não precisava arrepender dos meus erros. Foi tudo aprendizagem e foi tudo importante para eu chegar até aqui. Porque às vezes um erro, um desconforto, você vê aquilo como uma pressão, como algo ruim naquele momento, mas lá na frente depois você vê que você fala, cara, ainda bem que aconteceu isso, porque senão eu não estava aqui, e naquele momento você não entende, mas depois você entende que aí é algo que Deus colocou na sua vida para você passar
e ser uma pessoa cada vez melhor. A importância de aprender com os erros. Exatamente. Isso é fantástico. Gente, aqui tô achando muito interessante, porque primeiro que eu vejo muita verdade em tudo que vocês estão falando. O Felipe eu conheço, estou conhecendo você agora. Obrigado. E eu vejo muita verdade, tudo isso daí. E eu quero agora fazer uma pergunta, mais uma para o Luiz, para não perder, que depois já tem uma para você aqui também. Luiz, vamos lá. Quando você leva suas palestras, quando você vai palestrar, o que você leva, o que você busca? Por exemplo, eu sei que você tem feedbacks de homens que a sua clínica, através de cuidado, salvou até um casamento. Sim. Você está mostrando que tem até muitos feedbacks sobre isso daí. Em que momento, assim, porque, como você falou, você criou a clínica por uma dor sua. Sim. A princípio era só vergonha e tudo mais. De repente você viu que passou o nível da vergonha e veio até salvar casamentos. Sim. Cara, conta um pouquinho disso. Como que eu faço hoje nas minhas palestras? Hoje eu tiro um tempo do meu dia e alguns dias da semana para falar com empresários através de... Eu tenho uma comunidade hoje que chama Visionários, com Z. Tudo com Z. Homens com Z, tudo. Mulheres com Z, visionários, agora vem aí a Longevos, né, que é de público 50 mais. E nessa comunidade, nesse grupo que eu tenho, eu falo muito com os empresários, com empreendedores. Esses desafios que eu passei, né? Então, lá eu falo muito para eles em relação de todos os erros e os acertos que eu tive. Então, eu tenho hoje palestras que eu conto a minha trajetória, porque às vezes para alguém que já me conhece é algo normal, mas para uma pessoa que às vezes está querendo empreender, que não tem dinheiro, igual eu não tinha dinheiro, que veio do zero, que queira, faz total sentido para ela, para às vezes 10 segundos de algo ali muda a vida da pessoa. Então eu sou muito feliz em fazer isso e é isso que eu faço. Falo do mercado masculino, falo sobre gestão e eu tenho até, inclusive agora esse final de semana, eu tenho uma palestra que eu vou falar com 300 jovens empreendedores lá em Balneário Camboriú e vou falar sobre como transformar negócios em franquias, né? Como crescer através de franquias. Porque eu aprendi a fazer isso na raça, na vida, sabe? Tomando porrada mesmo. De uma forma que eu tenho resultados, né, hoje para mostrar. E em relação a essa questão hoje com os empresários, é assim. Em relação à questão de ser um homem melhor, né, de ser um homem que, igual você falou, salvando o casamento, quando eu estou numa palestra, quando eu estou num ambiente, eu peço para as mulheres, né, me ajudar. Porque hoje, quando abre uma clínica, lá já está bem nítido, homens, as campanhas, as estratégias, é tudo focado em homem. Então, ele vai ser impactado com o nosso marketing, com as estratégias dos sócios e franqueados. Mas eu peço para as mulheres, porque eu vejo que quando uma mulher leva o marido, o namorado, o amigo ou o filho, tá? Tem muita mãe hoje levando o filho jovem que está sofrendo por bullying na escola, querendo suicidar, não está querendo sair de casa. Então, as mães estão levando os jovens para a gente solucionar algum problema, algum momento que o menino está passando, que isso está só crescendo, né? A gente vê aí esses bullying, esses preconceitos que estão acontecendo com os jovens. Hoje, o cara que, normalmente, o homem que está na minha idade, né, ali começa dos 35 a 45, ele já começa a ver um desconforto, uma dor ou algo, porque o homem ele vai na clínica hoje por 2 motivos. Ou por... Como é que é? Pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. Ou ele vai pela dor ou pelo prazer. Porque é prazer de estar bem, de estar bonito, de estar sempre com alta confiança, autoestima boa. Ou pela dor para solucionar um problema. E hoje também eu fico muito feliz de ver os homens que há 10 anos atrás não pisavam numa clínica, que é o homem de 50, 70, e ele se encontra e acha legal estar dentro da clínica, fazendo parte daquele ambiente, passando por aquela experiência que tem ali, aquele atendimento bom, clínica linda,
né? Em tudo com muito resultado. Então eu fico muito feliz de ver esses homens cada vez melhor, sendo um pai melhor, um marido melhor, ou ele sendo melhor na empresa dele. Ou quando a gente recebe um depoimento, olha o que minha esposa me mandou, salvou meu casamento. Eu ganhei uma eleição através de um procedimento que eu fiz na clínica, porque me deu mais confiança para sair numa foto, para gravar um vídeo. Então, assim, são várias histórias de... Eu recebo franqueado me mandando, o cliente que estava chorando e agradecendo quem criou o modelo de negócio, porque é um espaço para ele, né? Ali por isso que eu falo que o homem corta cabelo no mesmo lugar 10 anos, porque é confiança. E esse mercado vai acontecer isso. Vai existir. Você lembra quando tinha o cabeleireiro? Cortava homem e mulher e de repente surgiu as barbearias, lotou. E a gente vai estar preparado, entendeu? E a gente vai estar muito preparado para receber esses homens e ajudar e cada vez mais. E a forma que eu peço é as mulheres aí. Mandem lá os maridos, incentivam o homem a ser melhor. Todo homem gosta de ver uma mulher arrumada, bonita. Eu tenho certeza que as mulheres também gostam e quer sempre ter um bom homem, marido em casa, em todos os ambientes. É o sucesso dele, né? Não tem coisa melhor, né? Gente, vamos lá. Felipe, vamos começar agora. Vamos puxar um pouquinho para o lado da espiritualidade. Tá? Eu falo muito assim, que não tem nada a ver com religiosidade. A gente sempre fala de espiritualidade. Onde você entende que a clínica, que essa franquia vai alavancar ainda mais esse teu ministério de homens? Como que você vai conseguir trabalhar os dois juntos, no mesmo pilar, na mesma intensidade, ministério de homens, mais a clínica de homens, sem separar? Ou você acha que em algum momento isso pode conflitar ou vai separar? Uma boa pergunta. Na verdade, eu não consigo mais separar o secular do espiritual, né? Então é tudo uma conexão, porque eu sou um ser só e as coisas acontecem de uma forma integral e sistêmica. Então, não digo que o negócio vai alavancar o ministério ou que o ministério vai alavancar o negócio, mas isso faz parte da minha essência hoje, né? Hoje eu compreendo a minha essência. Então, é muito natural eu me conectar com homens, né? Enxergar homens, assim como eu posso estar abordando aqui alguém no shopping ou num evento como a gente estava e conhecer uma pessoa, seja ela famosa ou não, mas começar a entender qual é os pontos, os gaps de identidade, né? Então, eu também acredito muito na fisiologia, né? Assim como você pode estar empolgado e aí porque aconteceu alguma coisa legal e tal e você sorri, eu também entendo que se eu sorrir forçadamente, eu também produzo alegria dentro do meu corpo. Sim. Né? Essas é a nossa farmácia interna. Então, também acredito, com esses estudos, também com tudo que está acontecendo em volta e com a clínica, também entendo que o estético também pode fazer todo esse movimento. Então, o cara que eu conheci, que eu estou aconselhando, estou acompanhando, estou mentorando, estou treinando ele, eu posso identificar que há alguma coisa ali no rosto, no corpo, né, na cabeça, que está deixando ele, que poderia ajudá-lo a performar melhor. Não é performar simplesmente, mas se reconhecer melhor na sua essência e na sua identidade. Felipe, deixa eu pegar isso aí que é muito interessante, porque vem essa pergunta agora, senão não dá tempo de eu anotar. Você vai conseguir separar isso, um homem chegar lá, pedir uma avaliação médica, e você, eu sei que você, por ser coach, você tem uma facilidade muito de ler pessoas. Você vai conseguir separar a medicina da espiritualidade, você vai conseguir separar aquele momento que ele foi para se tratar e você vê que o problema ali é muito mais do que o físico e também espiritual. Você vai conseguir separar isso, Felipe? A espiritualidade do profissionalismo, isso pode entrar em conflito? Isso é uma boa pergunta, porque isso pode entrar em conflito ou não, você está preparado para isso? No momento que você lê a pessoa, além dela precisar da estética, você sabe que ela vai precisar também de algo espiritual. Como que vai ser isso aí? A partir do momento que eu estiver por lá, né,
Não sou eu que faço procedimentos, vou deixar bem claro, eu não sou médico, não sou da biomédico, nem esteticista, não faço procedimentos, sou o gestor do negócio. Mas com certeza, sim, vai ser uma casa em que os meus amigos frequentarão. Isso. Ok? Considerando que são os meus amigos, eu terei liberdade, inclusive, para conversar com eles em alguns momentos, né? Vai ser muito normal. E também vou fazer amigos lá, né? Assim como a cafeteria promove isso, como qualquer outra relação, até pelo meu estilo, meu perfil comportamental, eu faço amigos, né? E a minha esposa, o Luiz, ela fala que existe uma coisa especial em mim, que as pessoas gostam de mim de graça sem me conhecer. Verdade. Né? E é impressionante, então, eu comecei a reparar nisso e comecei a concordar com ela, tem toda a razão. As pessoas gostam de mim, muitas vezes, sem me conhecer e de graça mesmo. Né? Não sei nem... Então, eu só agradeço a Deus porque entendo que isso é uma graça que Ele me dá. Então, eu também entendo que todo esse dom, esse talento, essa vocação, ela tem um encontro, né, com um chamado maior que Deus me deu, e eu não desperdiçarei oportunidades de ajudar, contribuir com o homem. Então, seja na rua, seja na igreja, seja lá, se tiver essa oportunidade de assim for, sem querer ofender o negócio, sem ofender a própria pessoa, nada disso, isso nunca vai partir de mim, né? Posso até ser mal interpretado em algum momento, mas não intencionalmente. Farei isso porque eu entendo que muito mais do que um trabalho, é uma entrega, é um propósito e é um resgate mesmo do caráter, da identidade, do posicionamento masculino, né? Então esse que é o que eu estou enxergando assim de possibilidades. Gente, essa conversa podia rolar mais 2 horas. Tá boa, né? Fácil, gente, fácil. Vocês estão gostando, tá? É o café. É o café. Café bom, onde tem café bom? Estou falando Café Conecta, agora ainda mais. Café Conectando, e falando hoje de masculinidade. Nossa, eu queria ter falado sobre isso, e o papo eu queria falar sobre a masculinidade, como cuidar da saúde sem ferir a masculinidade. Isso aí tem que fazer então, vamos falar sobre isso aí. É que nosso tempo está esgotando, nós temos a inauguração ainda, então esse podcast foi assim, bem apertado. O making off, que geralmente é antes, vai ser depois. Vai ser depois, tá? Mas a gente promete, eu prometo que eu vou dar um jeito de trazer o Luiz de novo junto com o Felipe, porque eu acho que tem muita coisa que tem que ser falado. Olha, como tratar a essência do homem sem ferir a masculinidade, que isso é muito importante. Muitos homens não se cuidam com medo de ferir a masculinidade. Tá? E olha, tá acabando, mas dá uma pinceladinha rápida nisso, Luiz. Como que foi isso? Teve algum problema nisso? Eu vou cuidar meu corpo, como é que fica a minha masculinidade? Uma coisa rápida. Hoje, eu falo que se eu começasse a homens hoje, era muito mais fácil. Antes da pandemia, né, que foi quando eu comecei, há 6 anos atrás, era muito mais difícil. Não tinha ambiente para eles, as clínicas não aceitavam e o preconceito, o tabu era muito maior. Depois da pandemia, os homens começaram a ter mais a consciência, começaram a ter mais a informação e eles começaram, eles viram aí tudo que a gente passou nessa época de pandemia, que é importante a gente olhar. Então, hoje é muito mais fácil, mas já teve. Quando eu tive esse desconforto, eu não lembro agora exatamente o porquê que eu poderia ter falado, mas naquela época ali eu não tive coragem. Por quê? Porque eu acredito que as mulheres que estavam ali, não ia me sentir menos homem. Então, hoje é mais fácil. Hoje tá aí, quando a gente chega numa cidade, a gente acelera esse mercado com muitas estratégias, com muita forma para dar certo, e eu falo mais uma vez, mulheres, hoje, se existe esse tabu, é vocês e nós, junto com todo esse mercado masculino, com as clínicas, que vai mudar isso, e vocês vão ver que vai ser um Brasil e um mundo muito melhor. Gente, estamos acabando. Vocês gostaram? Gostei muito. Lá em Minas a gente fala nu. Gente, eu gostei muito. Acho assim, cara, você entregou muito, Luiz. Acho que foi muito legal. Obrigado. Cara. Obrigado pela entrega, Felipe, sem palavras. Mas, terminando as considerações finais, Felipe, fala um pouquinho dos seus projetos, coisa rápida, depois o Felipe também, para a gente finalizar isso aqui, porque nós temos uma inauguração, né? Nós temos um laço, uma fita para cortar ainda, né, Felipe? Vamos lá, Felipe. Uma consideração
que hoje eu posso dizer, né, olhando um pouquinho aqui nos últimos 3 anos principalmente, o quanto que é interessante ter desafios, ter crises, passar por desertos, porque isso forja caráter, isso fortalece valores, né, e também unifica os amigos e a família, né? Então, e hoje estamos concretizando isso, né? Estamos, porque não sou só eu, né? A Thaís, a minha esposa, é minha parceira de vida, e hoje ela integra tudo isso, né? Só realiza por conta que ela também visualiza tudo isso e está me apoiando muito de perto. Dessa vez, não foi sempre assim, agora graças a Deus. Então eu quero incentivar, assim, vocês que têm algum desafio, você que está passando por alguma crise, você que está precisando de algum apoio, seja vulnerável. A vulnerabilidade te leva à transformação. Se você guardar o seu orgulho e que vai te impedir de ser vulnerável, você vai continuar orgulhoso e sem vitória. Então seja vulnerável, aceite ajuda, converse com quem sabe, busque um mentor e você vai se dar muito bem, né? Se conecte com Deus e você vai ver que vai valer a pena, a transformação vai vir e vai ser maravilhosa. Uau! Luiz, por favor, suas considerações finais, algum projeto, alguma coisa que você queira falar? Eu queria falar que, assim, as pessoas hoje, né, eu queria deixar meu Instagram, luisfernando.homens, com Z. Lá eu falo muito com os empreendedores, se você tem, né, vontade de empreender, se você tem vontade de seguir alguém que vai compartilhar sempre conteúdos para mudar de vida, para buscar sempre o melhor, ser melhor cada dia. Eu falo muito disso lá. E também os homens, né, que não espera passar por essa dificuldade, esse problema que eu passei, para começar a olhar para você. Então, e ser sempre um homem melhor, um marido melhor, e tenha sempre Deus na sua vida. Deus para mim é tudo. Eu nunca inaugurei uma clínica sem agradecer a Deus, porque é Ele que constrói tudo, é Ele que... Eu falo muito dele porque eu amo, sabe, o que eu estou fazendo, eu me encontrei, eu espero que, sabe, vocês nunca desistam, vai atrás dos seus sonhos, vamos fazer um Brasil e um mundo melhor aí, ser cada vez melhor. Eu falo que eu quero viver 120 anos. Amém. Só não desiste, gente. Bota Deus na frente e não desiste nunca, que sua hora chega. Legal. Tô alinhado com 120, hein? Também tô querendo 120. 120? Caramba. Então vou chegar bonitão lá, hein? Só falta metade, eu tô chegando. Eu já percorri metade disso, então tô chegando, hein? Gente, eu quero agradecer a vocês, Luiz. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Satisfação mesmo. Obrigado. Felipe, sem palavra, cara. Obrigado por ter trazido essa fera aí, cara. Obrigado. Muito legal mesmo. Obrigado, tá? Cara, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Cara, curti muito esse bate-papo, ficaria mais 2 horas, mas como eu falei, temos uma inauguração para fazer, né? Então, gente, chegamos ao final de mais um podcast, Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo, continuo sendo o Reginaldo da Elisângela, viu? No próximo eu garanto que ela vai estar aqui novamente, tá bom? Obrigado, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe isso aqui, eu tenho certeza que isso vai alcançar vários homens. Mulheres, compartilha isso aqui, tenho certeza que isso vai mudar também o seu estilo, vai mudar também, principalmente o seu relacionamento. Tá bom? Então, até a próxima. Eu sou o Reginaldo da Eli, que ela vai voltar, e até a próxima. Fui!